que existe algo bem importante que você precisa saber acerca de a virada do ano. Esse tema, que é o dia de hoje, o culto da virada. Daqui a poucos minutos, sai 25 e entra 26. E Deus colocou no meu coração uma ideia para compartilhar contigo, e tomara Deus que você entenda aquilo que Ele colocou no meu coração. O tema é a verdadeira virada. A verdadeira virada. Porque quando você ouve o testemunho do Murilo e quando você ouve o testemunho do Tiago, às vezes a tua expectativa é que se mudar o ano, algo vai mudar na nossa vida. Galera, compreendendo aí atrás, Murilo? Tá entendendo? Show? Às vezes a pessoa pensa que mudou o ano, algo vai mudar. E eu vim aqui para dizer para você que talvez não mude nada na tua vida. Pode ser que mude o ano e talvez nada aconteça na tua história, nada aconteça na tua vida. Agora, existe algo que você precisa compreender, que esse relógio da Terra, esse relógio no qual nós vivemos, ele muda, mas a Bíblia diz que o céu permanece da mesma maneira. E quando eu preparava a palavra de hoje, esse momento de hoje, o Espírito Santo me mostrou algo no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Se for possível, vai aparecer aqui na tela. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e aos seus profetas. Essa daqui, escute, não é apenas a noite do final de ano. Para mim, essa é a noite do alinhamento de como será a tua vida daqui adiante. Escute, quando você pega esse texto da Bíblia, você vai descobrir que Deus não faz nada diferente, não existe nada anormal que primeiro Deus não revela, que primeiro Deus não mostra. E aí você vai descobrir que toda virada, a virada que as pessoas estão procurando, antes de acontecer no relógio da terra, ela precisa acontecer lá no céu, ela precisa acontecer no mundo espiritual. Talvez o maior anseio que nós temos é que termina 25 logo, porque queremos que algo poderoso vai acontecer em 2026. Agora, o céu, o reino de Deus, ele não celebra datas aqui na terra. O reino de Deus, ele celebra decisões que nós tomamos. Isso daqui, ela é o princípio da chave da tua vida, para que de fato você viva uma verdadeira virada. Porque a virada de ano não é somente eu e você que vamos passar, a virada de ano é os ímpios, os ateus, os budistas, os islâmicos, todo mundo vai passar a virada de ano. Agora, o céu, ele só age quando existe algo chamado decisão. Agora, o tema é a verdadeira virada. A verdadeira virada. E aqui você aprende que existem duas viradas, na verdade. A palavra virada significa mudança de direção. A palavra virada significa algo que foi convergido. No sentido mais comum, significa inversão de rota. Ou seja, eu estava indo numa direção, eu tive uma virada, me voltei para outra direção. Presta atenção, porque talvez, o que você anseia na tua vida não seja uma mudança de direção, porque você já está na direção correta, é verdade ou não? Você já está indo na direção correta. Talvez aquilo que você anseia no teu coração é uma virada no sentido espiritual. E aqui é a verdadeira virada. Porque a virada terrena, a virada no qual todos nós vamos passar, possivelmente ela não nos levará de fato aonde Deus quer, aonde Deus projetou na nossa vida. Quando você fala da verdadeira virada, quando você fala da virada espiritual, significa que o céu,
ele age na tua vida e ele interrompe a jornada que você estava tendo para te dar algo muito melhor do que aquela rua ou aquele trajeto que você estava dirigindo. Quando você ouve o testemunho do Murilo, olha, pastor, eu estava lá, nós viemos para cá, nossa vida está uma bênção, o nosso casamento está uma bênção, compramos o nosso apartamento, financeiramente nós estamos bem. Isso significa que Deus não precisou mudar o ano da vida dele para mudar a vida dele. Deus não precisou esperar vir um novo ciclo no relógio terreno para respaldar ele, para que ele pudesse viver algo completamente diferente. Quando você ouve o testemunho do Tiago, você ouve o seguinte: pastor, eu fiz planos, nós tínhamos sonhos e, claro, realizamos muito deles, porém, Deus nos trouxe para cá, Deus nos abençoou. Eu imaginava que compraria a minha casa, mas olha, daqui muitos anos, e esse ano, 5 meses que nós estamos aqui, comprei a minha primeira casa, nós estamos felizes. Isso significa que Deus não precisa virar o ano, Deus não depende de data, Deus não depende de calendário para fazer algo grande na tua vida. Agora, se você anseia a virada de ano para que comece um novo ano e um novo calendário e você acha que isso vai mudar algo na tua vida, esquece. A verdadeira virada é quando o céu começa a agir em teu favor. Isso pode ser no dia 1º, isso pode ser no dia 2, isso pode ser no dia 3, isso pode ser a qualquer momento, isso pode ser até mesmo agora na tua vida. Quando você não entende aquilo que o céu pode fazer, você talvez não compreenda o que de fato é a verdadeira virada. Quando você abre a Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 2, você vai descobrir o seguinte, que o tempo terreno, o porquê que nós estamos encerrando o ano hoje para começar o novo ano, é porque Deus sempre quer encerrar coisas na nossa vida. Presta atenção nisso. Para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A palavra profética, porque hoje é uma mensagem profética na tua vida. A palavra profética para você nessa noite é: Deus quer encerrar coisas na tua vida. Por isso que se encerra a semana, por isso que existe um dia no mês que ele se encerra, por isso que existe um dia no ano que ele se encerra, porque existem coisas na vida do homem que precisam encerrar. Se fosse anos contínuo, daríamos a ideia de que aquilo que nós estamos vivendo talvez não chegasse ao fim, correto ou não? Agora, quando você vai para a palavra de Deus, você descobre que essa é uma declaração profética. Deus está fechando ciclos que talvez você queira manter aberto. Talvez você gosta tanto de 2025 que você diz: olha, 2025 poderia durar mais um tempo, é verdade ou não? Se eu chamar o Murilo e dizer: Murilo, quer mais de 25? Ele vai dizer: pastor, fica 25 por uns 5 anos. Se eu chamasse o Tiago e falasse: Tiago, vamos mudar para 26? Ele: não, pastor, Deus está me abençoando agora, comprei casa, eu aqui estou bem, estou trabalhando, isso e aquilo, está tudo certo, continuamos aqui. Só que quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que Deus é um Deus que fecha ciclos na nossa vida. Talvez, há pessoas que estão presas em determinadas datas, e quando eu falo datas, é situações da nossa vida, que jamais vão para algo novo, jamais vão para experimentar aquilo que está adiante deles. Se eu olhar para você e conversar contigo, eu vou falar: meu Deus, o meu 2019 foi uma bênção, mas o meu 2020 foi melhor ainda. Só que veio o 21 e ultrapassou o limite da graça de Deus sobre a minha vida. O 22 nem se fala, o 23 melhor ainda, o 24 foi uma loucura, o 25 foi uma bênção. E eu creio que o 2026 será algo sobrenatural, porque Deus está encerrando um ciclo que foi bom para começar algo que será ainda melhor. Essa é a palavra profética para essa noite. Agora, talvez existem coisas que nós precisamos encerrar.
Talvez precise áreas da nossa vida que nós precisamos fechar. Isaías capítulo 22, versículo 22 diz o seguinte: aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, e o que ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Essa é uma mensagem profética para você. Existem áreas da tua vida que precisam terminar. Áreas da tua vida que precisam criar um ciclo de final. Sabe, a maioria das pessoas carregam ano após ano traumas na sua vida. A maioria das pessoas carregam pensamentos de coisas que aconteceram no passado e esses pensamentos nunca chegam ao fim. Há pessoas que carregam dores, sentimentos, situações que têm trazido dor e talvez esse é o dia onde isso precisa terminar na tua vida. Todas as coisas precisam ter um fim. E aí você descobre que 2025, essa data de 2025 para 2026, ela pode ser um bálsamo na tua vida. O que é um bálsamo na tua vida? É um óleo que cai sobre você e esse óleo unge a tua vida, a ponto de que dores que você tinha, feridas que você tinha, elas começam a ser tratadas, curadas, estancadas na tua vida. Domingo passado eu ministrei sobre a unção que conquista. Eu não ungi as pessoas que estavam aqui, mas essa é a noite que eu gostaria de ungir cada um de vocês, incluso a minha vida, porque o meu maior desejo é que o Senhor me unja com o seu bálsamo, para que as dores de 2025 não entrem em 2026. Para que as feridas que eu tenho aberto em 2025 não entrem em 2026. As mágoas que eu carrego precisam terminar. As dores que eu carrego precisam terminar. O medo que eu carrego precisa terminar. A angústia, depressão, escassez, tudo isso precisa terminar. Quando você pega essa palavra da Bíblia, e ele diz o seguinte: eu fecho portas. E quando eu fecho algo, ninguém pode abrir. Você já pensou se nessa noite você dá liberdade para o Espírito Santo de Deus agir e fechar quartos escuros no teu coração? Se você dá liberdade para Deus fechar áreas aonde, quem sabe, o inimigo agiu na tua vida em 2025. Eu estou dizendo para você que essa é uma mensagem profética para você. Essa é uma mensagem que pode mudar a tua história. Essa é uma palavra no qual Deus quer liberar algo de verdade, não é uma virada qualquer. Eu não quero mudar de ano apenas, eu quero que Deus faça em mim o ciclo que, quem sabe, tem me destruído, para que de fato eu viva o melhor ano da minha vida em 2026. Eu gostaria que Deus fechasse a porta daquilo que é mágoa, daquilo que é dor, daquilo que é sofrimento na minha vida, para que eu mude de ano e isso não seja carregado na minha vida. Eu gostaria que a escassez, a miséria, a improdutividade, a falta de recurso fosse fechada essa porta para que eu mude de ano, mas isso daqui não siga na minha vida. Eu não sei se faz sentido isso para você. Quando você compreende que todo final de ano é algo que Deus está querendo dizer, precisa chegar ao fim. Porque senão muda ano após ano e você segue o mesmo. Daqui a pouco você está 10 anos da mesma maneira, 15 anos da mesma. O ano mudou. O calendário terreno mudou, mas o céu reage à nossa decisão. Céu não reage a calendário. A história do Murilo, a história da Edna, da Duda, do Tiago, a minha história não mudou porque o ano mudou. A minha história mudou, a história deles mudou porque Deus liberou o favor dele sobre a minha vida. E se você crê, o Espírito Santo pode fazer algo na tua vida também. Ele vem com bálsamo sobre você. Que esse dia de hoje, essa mensagem profética sobre você, precisa ser justamente o bálsamo que falta para curar dores do passado. Que quem sabe você fez em 25 ou sei lá em 2000, que ainda não fechou.
E essa unção recai sobre a tua vida e começa a mudar de fato a tua história. Agora, a segunda coisa que você aprende sobre mudança da verdadeira virada, está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21, capítulo 20, versículo 21. Existe algo que projeta não a virada de calendário, mas a virada da tua vida. Porque eu prefiro ficar no mesmo ano e ter a vida mudada do que mudar de ano e não ter a vida mudada. Correto ou não? É preferível ficar num ciclo e ter a vida transformada do que começar um ciclo e permanecer o mesmo. Gênesis capítulo 6, pode deixar na tela aí, Gênesis capítulo 8, versículo 20 ao 21. Gênesis capítulo 6 vem o dilúvio. Recorde que o dilúvio vem e ele elimina basicamente tudo que a terra tinha. Sobra na terra a arca, a família de Noé e os animais. Eles ficam 40 dias e 40 noites à derivas. Quando a terra baixa, quando as águas baixam e a terra firme, você descobre algo. Aqui começa um novo ciclo. Aqui começa uma nova estação. Aqui Noé está dizendo o seguinte: não é que mudou o ano para Noé, mudou a vida de Noé, mudou a história de Noé, mudou a estação que Noé estava vivendo. Quando Noé desce em terra seca, a primeira coisa que Noé faz, escute, a primeira coisa que Noé faz, não foi festejar, não foi construir uma casa, não foi preparar alguma coisa, não foi se alegrar de, sei lá, fazer uma festa, sobrevivemos ao dilúvio, mas a Bíblia diz, Gênesis capítulo 8, versículo 20, a primeira coisa que Noé fez, quando as águas desceram, depois disso Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Tomando alguns dos animais do rebanho e aves puros, ofereceu em holocausto sobre o altar. Versículo 21 diz: e o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, presta atenção, Deus está dizendo para ele mesmo, embora o coração dos seres humanos sejam inclinados para o mal, desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles, também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Aleluia! O altar é o que determina a nova estação que você vai viver. Eu não sei se eu choro de emoção, se eu bato uma salva de palmas para você, eu não sei se eu faço coraçãozinho para você, mas você decidiu, ao invés de ficar em casa com a tua família ou com os teus parentes, até com a sogra que você às vezes não se dá bem, não estou brincando, você decidiu sair da tua casa 10:30 da noite, na chuva, o som não está legal, o Brasilite está gritando alto, mas você decidiu passar a virada de Deus diante do altar. E isso tem um peso profético na tua vida. Recorde que essa é uma mensagem profética. Você decidiu a primeira coisa. Deus, a primeira coisa do meu próximo ano. Deus, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a minha vida diante do teu altar. Presta atenção que Noé, ele faz algo, ele entende algo, ele diz, o altar é onde tudo começa. Antes da minha casa é o altar. Antes de eu procurar o que fazer, é o altar. Porque Noé sabia que o altar é que traz a resposta do céu. Aleluia! O altar é onde muda as circunstâncias. O altar é onde muda as estações. Noé, escute, Noé ativou o céu a seu favor. Ele não tinha um calendário para executar uma virada. Ele estava vivendo a verdadeira virada. Quando a minha vida está no altar e eu coloco o altar como prioridade na minha vida, Deus faz coisas poderosas. Deus diz para si mesmo. Ele diz, eu não vou mais destruir o ser humano como eu fiz dessa maneira. E não vou mais amaldiçoar a terra. Presta atenção nisso. Noé, quando constrói o altar, isso para Deus é tão importante
que Deus diz para ele mesmo: não vou mais amaldiçoar a terra. Em outras palavras, deixa eu dizer para você em alto e bom som: todo homem, toda mulher que busca viver diante do altar jamais será amaldiçoado, mas viverá a bênção de Deus por longos dias da sua vida. Você crê nisso ou não? Olha o que Deus está dizendo. Se você não é amaldiçoado, você será abençoado. Essa é a regra. E aí, o altar de Noé traz a resposta na vida dele. O altar de Noé traz a mudança que ele queria. O céu só responde quando existe verdadeira entrega. Sem altar, escute, o ano não muda. Com o altar, o ciclo muda. Com o altar é uma nova estação. Sem altar, vai para 26. Mas de qualquer maneira, olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: existe algo tremendo quando você coloca a tua vida no altar de Deus. Escute, 1 Reis capítulo 18, versículo 36 ao 38. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles se voltar para ti. Versículo 38, então o fogo caiu do céu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água. Aqui começa um novo ciclo para aquele povo. 3 anos e meio sem chover, levantou o altar, orou ao Senhor, logo em seguida veio chuva. Provisão, multiplicação, prosperidade, abundância, fartura. O céu responde quando você está diante do altar. O céu responde quando você ora com um coração sincero. Hoje nós vamos passar a virada daqui a poucos minutos. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos orar aos céus. E a nossa oração é justamente essa, dizendo: Deus, abre uma nova temporada na nossa vida. Deus, se há algum tipo de escassez, se há algum tipo de seca, se há algum tipo de problema, se há algum tipo de circunstância não resolvida, que o céu interaja em nosso favor e que a resposta de Deus venha para a nossa vida. Sabe, eu não quero simplesmente viver uma virada normal. Eu quero viver uma virada de verdade. Uma virada onde o céu olha para a minha vida, onde o céu olha para a tua vida, onde o céu olha para essa igreja e diz: vamos fazer algo diferente, vamos abençoar, vamos deixar o favor de Deus, vamos derramar chuva sem limites. Quando você está diante do altar, quando você coloca a tua vida diante do altar, quando você coloca o teu pedido diante do altar, você coloca o teu pedido diante do altar, a estação, o ciclo muda. Deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dizer algo para você de verdade. Se você toma a decisão, se você toma a decisão de verdadeiramente colocar Deus em primeiro lugar, se você coloca Ele sem desculpas, sem escusas, simplesmente colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver como o Espírito Santo pode trazer coisas na tua vida. Porque ele é o agente que faz na terra. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, diz a palavra, vos serão acrescentadas. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1.
você descobre sobre o final dessa virada, como essa virada termina. Mateus 12, versículo 1. Mateus capítulo 12, versículo 1. Eu não sei porque que eu estou com 8. Mateus 12, 1. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aleluia. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. A verdadeira virada não é um apelo emocional. A verdadeira virada não é quando todo mundo se empolga, vamos lá, vai mudar o ano. Mas a verdadeira virada é um chamado espiritual para a nossa vida. De vivermos para fazer o bem, de vivermos para andar com Deus, de vivermos para ajudar o próximo, de vivermos para de fato cumprir o nosso propósito nessa terra. A entrega de hoje no altar, a nossa vida diante do altar, é aquilo que Deus nos recompensará amanhã. Josué capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte, Josué 3:5. Josué ordena o povo dizendo: santifique-se hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Eu e você estamos aqui justamente para nos santificar. O que é nos santificar? Santificar significa separação. Por que nós estamos nesse ambiente aqui? Por que nós deixamos os nossos afazeres, família, ou quem sabe a nossa casa, o conforto da nossa casa? E por que a gente veio aqui? Porque há um desejo do nosso coração de nos santificar. Agora, a santificação ela produz algo na nossa vida. Presta atenção que eu quero terminar por aqui. Eu teria muito mais, mas eu quero finalizar aqui. A santificação ela produz resposta do céu para a nossa vida. Todas as vezes que você se santifica, todas as vezes que você separa, todas as vezes que você coloca diante do altar, todas as vezes que você encerra ciclos que precisam encerrar, você se aparta de pessoas que você deve se afastar, você deixa coisas que você deve deixar e você começa a se santificar. O texto de Josué, ele diz o seguinte: amanhã o Senhor fará maravilha entre vós. Esse amanhã não é no sentido literal amanhã, mas ele está dizendo o próximo ciclo, Deus fará maravilhas entre vós. Ele está querendo dizer, se você se santifica hoje, 2026, a próxima estação, o próximo ciclo, Deus fará maravilhas entre vós. Eu chamei duas pessoas para dar o testemunho. Tomara Deus que final de 2026 tenhamos uma carrada insondáveis de testemunho, no qual você vem e diga o seguinte: pastor, a minha vida estava assim, Deus fez isso, Ele fez maravilhas diante de mim. E você, outra pessoa, e venha, pastor, a minha vida estava assim, e Deus fez maravilhas. E que você possa viver 2026 das maravilhas que Deus tem separado para a tua vida. Pastor, por que nós vivemos dessa maneira? Porque essa é a única forma que Deus tem para de fato fazer a verdadeira virada. História de Davi, encerrando ciclos. Meu Deus, fazendo coisas que ele nem imaginava. Deus fazendo maravilhas. Quando você olha para toda a Bíblia, toda ela está contida de homens e mulheres que colocaram Deus em primeiro lugar. Porque se você colocar ele em segundo lugar em 2026, talvez não seja o melhor ano da tua vida. Mas se você colocar ele em primeiro lugar, seguramente será o melhor ano da tua vida. Aquilo que você pediu, Deus pode realizar. Aquilo que você não pediu, Ele pode te dar. Aquilo que você nem imaginou, Ele pode fazer, porque Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de resposta. Jó capítulo 22, versículo 28. Finalizo com esse texto. O que você decidir, se fará.
e a luz brilhará nos seus caminhos. Essa é a mensagem para a tua vida, para você começar em 2026. O que você decidir, vai acontecer. Presta atenção naquilo que você decidir, porque aquilo que você decidir é o que vai acontecer. E a luz brilhará nos seus caminhos. Se você quer prosperar, se você decidir prosperar, assim vai acontecer. A luz brilhará no teu caminho. Se você decidir ser mais feliz do que você é hoje, assim será e a luz brilhará no teu caminho. Se você decidir realizar algum tipo de sonho, assim se fará e a luz brilhará nos seus caminhos. Em outra palavra, quem está diante do altar, quem entrega a sua vida diante do altar, quem decide fechar brechas e portas que estão do passado, quem decide a viver um novo ciclo, ele decide de fato, Deus lhe acompanhará, a luz de Cristo iluminará o seu caminho. 2026, escute, 2026 será um ano da resposta de Deus na tua vida. Quando eu vim para cá, final de julho, viemos um pouco antes, para começar a organizar essa estrutura. Olhando assim, aparentemente está quase tudo bonito, faltam alguns detalhes, mas tudo bem, está bem encaminhado, não tem ideia de como era, de como foi o começo. Eu tenho algo que 2026 será o ano de maior crescimento da nossa igreja, mas para que essa igreja cresça, você precisa crescer. Para que essa igreja prospere, você precisa prosperar. Para que essa igreja cresça em dons, talentos, o teu dom e o teu talento precisa crescer.